Esse mês de junho, esse mês do amor, esse mês que parece que todas as urgências voltadas para o coração, não importa qual seja a sua, se seja a distância ou se seja, né, não importa. Todas as urgências do coração, elas se manifestam. Muitos são os pedidos, muitos são os chamados, muitos são as necessidades, né? Só que é tão interessante, né, que quando a gente fala de alma gêmea, quando a gente estuda, a alma gêmea é aquela que vem para construir, não é a alma kármica que veio, né, para destruir, que veio para. Só que tudo, mesmo ela sendo gêmea, tudo que vem para construir também vem para trazer aprendizados para nós. Não existe essa. Claro, existem contratos que a gente faz em outras vidas, né? Sim, acredito nisso e vou trazer dentro dessa mensagem aquilo que a espiritualidade está me mandando e versus eu acredito em tudo que eu estou dizendo aqui. Então, peço para que você abra, né, os seus ouvidos, abra, né, expanda a sua consciência para receber essa mensagem, ver o que ela traz para você, né? Porque dentro, né, desse universo de alma gêmea, a gente tem alguns contratos, mas a gente tem várias, né, almas e várias partes de nós que a gente pode se conectar, né, nessa jornada e que pode ser, sim, né, a pessoa ou a outra metade destinada a você. Mas você já parou para pensar que a primeira alma gêmea, essa alma é a conexão de você com você mesmo. É também o seu amor por você. É também quando você busca, inclusive o trabalho do Theta Healing de alma gêmea, você tem que escrever exatamente o que você quer para você, como se fosse um croquis mesmo, né? Que a gente vai escrevendo no Theta Healing, para a gente poder manifestar ele no Criador e colocar ele em frequência do nosso caminho. Só que a primeira conexão que você tem que ter, para você chegar nesse nível de escrever num papel exatamente o que você quer, com segurança, e entender que de fato aquilo é sua alma gêmea, o seu amor, a sua primeira alma gêmea com você, ele tem que ser fundamental. Ele tem que ser, por quê? Para você não entrar em mais ciclos viciosos e sempre querer atrair pessoas que vão te causar codependência, pessoas a qual que, você precisa de tudo isso para se alimentar e para ser feliz. Porque um relacionamento, ele vem para poder agregar as duas pessoas. Você também está sendo a alma gêmea de uma outra pessoa. E você também está levando aprendizado para outra pessoa. E se você não tem essa consciência curada dessa conexão com você, desse amor com você, dessa, é, é, dessa força sua de conexão com a sua autoestima, com aquilo de fato que não importa se seu coração bateu ou não, não importa se aquela for a pessoa, mas se a pessoa tiver metade das características que eu não quero, o que, que vai acontecer? Ah, mas é a minha alma gêmea. É isso que você vai falar para você? Se ela tiver, né, a gente escreve, isso eu falo com todo mundo que faz alma gêmea comigo, tá? Porque isso é muito importante. Se ela tiver metade das características e a outra metade não tiver, uma pessoa que você encontrar nesse caminho de alma gêmea, que aí você vai achar que todo mundo é sua alma gêmea. O trabalho foi feito para mim, você foi lá, desenhou, cocriou exatamente aquilo. Então, exatamente vai chegar até você. Mas antes chegou metade. E aí? Ah, mas pode ser, então eu não posso. Vamos aqui, vamos viver. De repente a pessoa muda, né? É isso, a pessoa vai mudar. Ah, mas eu também fui tão exigente, né? Ninguém vai encontrar essa pessoa perfeita. Não é isso que a gente fala? E aí a gente vai vivenciar. E a gente cai de novo no ciclo vicioso, né? Onde que a gente não se priorizou.
A gente não entendeu. Tem essa semana eu já falei sobre isso, mas vou falar aqui no vídeo de novo. Tem um exemplo do professor Hélio Couto, que ele fala o seguinte: quando eu vou num restaurante e faço um pedido, eu sentei no restaurante, abri o menu e falei assim: me dá um executivo 2 e uma água com gás. Eu não fico. Aí primeiro para o garçom falando assim: tá saindo, eles estão fazendo. Olha, vai sair direitinho do jeito que eu quero. E se o prato, primeiro, eu não faço isso, eu tenho a certeza que vai ser entregue, então eu não tenho dúvidas, certo? Dentro de você já está programado, e se aquilo chegar e não chegar correto, você não vai aceitar. É a forma como você, olha como você se prioriza e cuida de você. Então, quando você busca uma pessoa, se você está, né, tá nesse momento sofrendo de amor, vamos lá, vamos separar. Se nesse momento você está sofrendo uma separação, olha a sua codependência nisso. Por que essa separação aconteceu? Parece que até a gente se separar, tudo tá um clima negativo, tem um monte de coisa errada. Aí quando se separa, ou quando a coisa acontece, ou quando tem uma traição, tudo, o mundo desaba. E parece que tudo que estava negativo ficou positivo, porque aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Porque o nosso sentimento, ele é que nem um vício. A gente fica se conectando com os bons sintomas dele, e não com aquilo que está nos destruindo. Por quê? Pelo medo de ficar sem, pela abstinência, pelo medo de ficar sozinho, por achar que não existe mais outra pessoa, por ficar imaginando mil coisas a pessoa com outra pessoa. Tudo isso que eu estou falando já está fazendo você sofrer. Mas e você? E por que não vai ter uma outra pessoa nesse mundo de bilhões, trilhões de pessoas, não vai ter uma outra pessoa destinada? Os relacionamentos também são ciclos. E ele vem para ser feliz durante um momento, mas se ele não for aquele que é para construir o resto da jornada, se abre vem para construir o resto da jornada. Então, acima de tudo, olhe para a sua jornada, olhe para você, para aquilo que você está construindo. Os seus sonhos, os seus objetivos, pode sim ter um amor, mas ele não pode ser acima daquilo que for você. Tem que vir para complementar, não tem que vir para destruir, não tem que vir para depender, tem que vir para construir. As relações, elas são assim, elas vêm para construir. Não tem que ser a pessoa idêntica a você, não tem que ser a pessoa oposta, tem que ser a pessoa certa que vai complementar. E às vezes é a idêntica, às vezes é a oposta. E você, aos poucos, vai sentindo e vai manifestando isso dentro de você. E à medida que você vai se conectando com você, se conectando com o seu amor próprio, entendendo que, assim, não é o fato só de ter uma relação. Eu quero ter uma relação compatível com a minha vida, com aquilo que eu espero. Poxa, eu mesmo recentemente estava passando por uma situação aonde que sim, existia amor e eu sabia até que a pessoa também tinha sentimento por mim. Mas toda vez que eu me conectava com essa pessoa me decepcionava. Claro, ali tinha um pouco das minhas expectativas, mas eu tentava cortar as minhas expectativas e olhar sobre o olhar da outra pessoa. E mesmo assim a pessoa me decepcionava. E aí, quando eu percebi, mesmo quando eu fui tentar olhar, ver se aquilo estava em mim, o que eu tinha que curar em mim, né? Porque eu também, a gente tem essa coisa de, né, querer sempre que seja do nosso jeito, e mesmo quando eu fui até a última instância de tentar, né? E de por quê? Porque eu sabia que existia uma conexão especial e sabia que existia uma conexão de alma ali, sabia, né? Que era uma das almas ali conectadas. Só que eu comecei a perceber que toda vez que eu me conectava com essa pessoa era um momento de alegria para muitos, dela me despertar tristezas, dela me despertar gatilhos de relacionamentos que não foram saudáveis para mim, de eu me ver, né?
em situações de relacionamentos abusivos só pelo fato, né, no meu passado, pelo fato de eu querer aquele relacionamento, de eu amar aquela pessoa e achar que era aquilo, né? Então, quando eu percebi que ela me despertava todos esses gatilhos, eu falei, peraí, não importa, mas é a sua. Ela pode ser, pode ter tido um contrato, pode ter tudo, mas hoje ela não está preparada para estar comigo. Então eu vou em busca de outra que está. E aí nem a própria pessoa acreditou que isso aconteceu. Porque nem ela acreditava que eu fosse, justamente por isso. Justamente. E nós estamos aqui imbuídos na força de Afrodite, porque esse é o maior ensinamento de Afrodite para nós, da deusa. Esse é o maior ensinamento do sagrado feminino e da força feminina dentro de você. E eu estou aqui inspirada nos relacionamentos, mas em qualquer coisa da sua vida, em qualquer situação da sua vida. Pelo nosso histórico feminino, e agora, e eu vou falar, eu estou falando com homens e mulheres, mas agora eu vou falar um pedaço especificamente com mulheres, pelo nosso histórico feminino, a gente vem com esse DNA implícito dentro de nós, lá no nosso ponto cego, de que o nosso principal objetivo da vida, né, das mulheres antigamente era casar e ter relacionamento. Pelo registro da nossa ancestralidade, do nosso DNA, das memórias que a gente já traz isso dentro, assim, essa memória tóxica e distorcida do relacionamento. E aí entra um outro lado sobre isso, né? Que a vida traz, que entra os nossos medos, as nossas inseguranças, entre as nossas frustrações. Hoje tem as redes sociais que ficam mostrando para gente um monte de coisa linda, colorida, né? E a gente sabe que relacionamento não é assim. Aí o pessoal faz, né, justamente o trabalho de alma gêmea, ou a gente faz os trabalhos para poder ajudar, né, seja lá qual for a intenção, às vezes é um casal que está passando por um período, né, complicado, às vezes, né, tem essa questão, né, de ainda estar, né, entendendo se o relacionamento né, para retornar ou não, porque às vezes é necessário também um tempo, né, é necessário também uma separação para que ambas as pessoas entendam aquilo que elas estão buscando naquele momento, mas é sobre isso, é entender o que você está buscando e não só pautado na aceitação do outro. E aí sim, claro que o relacionamento a gente tem que conceder algumas coisas, a gente tem, mas isso é a construção do relacionamento. Isso é sem você se descaracterizar ou sem você ficar nesse desespero, sem você querer fazer amarração numa pessoa, de ter a pessoa, independente se é uma escolha dela ou não. Isso não tem como dar certo, gente. Isso pode te trazer empoderamento, felicidade nesse momento, se isso vai te trazer problemas, primeiro porque você está se conectando com energias baixíssimas, magicamente falando, espiritualmente falando, para poder fazer isso. Segundo, ter a sua conexão, a sua primeira alma gêmea, que é você encontrando você mesmo e permitindo esse tipo de coisa. E isso não é um julgamento meu, isso é do Criador, isso é da vida. Você vai amarrar uma situação em você, você não consegue construir amor magicamente. Você consegue amarrar, olha que diferente. Amarrar uma pessoa que não te ama mais. Já me foi, então vai voltar a me amar de novo. Meu Deus, não é assim. Queiram sim o relacionamento. Queiram sim ser felizes, atrair alma gêmea. Sim,
Nós estamos aqui para viver juntos, para construir histórias juntos, e tá tudo bem, para com essa coisa. Ai, também não quero. Essa coisa também agora de ser empoderado de eu não preciso de ninguém. Se precisa, a gente não precisa, mas que legal ter alguém, construir com alguém, para com isso. Se você tiver sonhos de casamento, sonhos felizes e tudo de construção, se quiser, tudo bem também, mas contanto que seja de forma curada, que você não se submeta, que seja, sabe, assim, que você se atraia isso, mas não a qualquer preço. Não tendo que passar por qualquer coisa, por agressão, por destruição, por ilealdade, por toxicidade. E também se veja também se você não é essa pessoa tóxica e tudo isso, porque às vezes fala do outro e não está do nosso excesso de ciúmes, a nossa possessividade, o nosso excesso de controle, a gente querer o tempo todo que a pessoa mude. Não é assim? Mas você não precisa se fechar para novas experiências. Você não precisa achar que não existe a pessoa que não está para você, ou que está velho, ou que está novo, ou que está isso, ou que está aquilo. Para! Se conecta com você. Se você quiser, vou te dar um banho bem especial para você fazer hoje. Vamos lá, tá vindo a inspiração com um banho bem especial para você fazer de conexão. Primeiro, se você quiser abusar, eu estou com incenso de jasmim, o aroma de jasmim, o jasmim se conecta com a gente de forma maravilhosa. Então, se você gostar de perfumes, se você quiser ter perfumes que contenham a essência do jasmim, quiser se conectar com o jasmim de todas as formas, jasmim, rosa, gerânio, né? São todas que trazem essa conexão, esse ilang-ilang, todo empoderamentos para você. E segundo, faz um banho bem legal. Pode uma rosa vermelha, tira as pétalas de uma rosa vermelha, um punhadinho de erva doce, né, dos grãozinhos da erva doce, um punhadinho de alecrim, mel para atrair, né? Esse banho vai elevar a tua energia. Se você tem óleo essencial de jasmim, coloca umas 2 gotinhas de óleo essencial de jasmim e borrifa o seu perfume predileto. Aquele, quando você sai, você fala assim, esse é para matar. Então, prepare esse banho se você quiser hoje ainda, se você assistir, prepare esse banho hoje, numa sexta-feira, né, que é dia de Vênus, oferece para Vênus, ou não, né? Pode preparar qualquer outro dia, não tem problema. O dia que você estiver vendo, né? Você vai ferver a água, não precisa deixar borbulhar a água sozinha, tá? E depois, tirando, não precisa deixar borbulhar, não deixa ela queimar. A hora que ela começar a saltar as bolinhas, você já tira. E aí, quando você tira a água do fogo, você coloca o mel, coloca o alecrim, né? Um alecrim fresco. Pode ser seco também, não tem problema, mas se for fresco, eu acho sempre melhor. Coloca as pétalas de rosa e o mel e os óleos essenciais, né? Pode misturar tudo, a erva doce, né? E os óleos essenciais. E aí você vai mexendo. Você pega uma colher de pau, qualquer colher de pau, vai mexendo e vai intencionando que esse banho me traga empoderamento, que ele me traga atração, que eu me sinta linda, bela, maravilhosa, que eu me conecte comigo, que seja um banho feminino, um banho para mim, né? Um banho que me traga o melhor de mim, né? Vai se visualizando linda, vai se visualizando atrativa, vai se visualizando e toma esse banho, pode tomar ele da cabeça aos pés, tá? Então você vai tomar o seu banho de higiene e depois você vai tomar, né, assim, por último ele, deixa ele entrar, que a gente fala, não toma o banho, primeiro não pode enxaguar, tá? Eu sei que tem o mel, mas não pode enxaguar, então faz isso à noite, porque aí depois de um tempinho você pode tomar outro banho, mas seria interessante que fosse um outro dia de manhã, tá? Para dar um tempinho para o banho entrar
mesmo, tá bom? E deixa ele, né, assim, deixa você se secar um pouquinho, aí depois você se seca com a toalha, tá? E coloca todas as suas intenções e veja a sua energia. Eu quero que, olha, se essa mensagem fez sentido para você, que ela já está aqui no final, eu te dei esse ritual, se ela fez sentido para você, me fala no que ela fez sentido, me fala aonde que ela entrou para você, aonde, né? Que nós estamos trazendo. E por último, eu quero ofertar uma canção para você, uma canção linda. Vou colocar aqui nos comentários uma canção, né, que vai falar com você sobre isso, sobre a sua luz. Eu queria colocar essa canção aqui para a gente terminar. Acho que só um pedacinho pode, né? Já que eu vou colocar os créditos aqui no YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Só um pouquinho pode. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar.